A Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 9, vai nos dizer sobre a cura de um paralítico. Louvado seja o nome do Senhor. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te estão os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Este blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados estão os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra gloriosa! E o que eu entendo com essa palavra, meus irmãos, neste dia chamado hoje? Que Jesus, olhando para aquele rapaz, olhando para aquele moço, não sabemos se ele, o que aconteceu com ele para ele estar paralítico, se ele já nasceu com aquele problema ou se ele teve algum acidente ao longo da sua vida e teve ali aquele problema de paralisia. Glória a Deus. E ali aquele rapaz foi levado por algumas pessoas até Jesus, para que Jesus curasse ele, né? E Jesus, olhando para ele com um olhar de amor e misericórdia, como ele olha para mim e para você, ele disse: Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Louvado seja Deus. Então, Jesus, ele conhece o meu coração e o seu coração. Ele conhece o nosso deitar, o nosso dormir, o nosso levantar. Ele sonda nossos pensamentos. Ele sabe tudo sobre mim e sobre você. E olhando para aquele paralítico, ele falou: Tenha bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Louvado seja Deus. Então, para muitos pregadores de hoje em dia, como tem muitos pregadores de todos os tipos e espécies, né, que pregam aquilo que eles querem pregar, eles pregam para aumentar o ego do ser humano, para que a igreja esteja cheia, para que o dinheiro, né, seja um dinheiro esbanjador nos púlpitos das igrejas. Pregam por dinheiro e não pregam por amor. Então, muitos pregadores, eles vão falar o quê? Olha, como esses fariseus aqui disseram, né? Só Deus pode perdoar. Quem é este homem que está perdoando o pecado deste daí? Porque aqueles fariseus não criam que Jesus era o Filho de Deus, né? Mas eram invejosos. Tinha inveja de Jesus porque Jesus era diferente. Jesus era o Deus Todo-Poderoso e eles não criam que ele era o Filho de Deus. Porém, Jesus, ele perdoou primeiro os pecados daquele paralítico. E Jesus, ele quer perdoar o meu pecado e o seu pecado. Jesus, ele não fala para você assim: vai, pega a tua cama e anda. Já não. Ele primeiro fala para nós assim: olha, vá e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus, ele pergunta para os fariseus ali: não é mais fácil? O que é mais fácil perguntar? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta da tua cama e anda. Porque está muito fácil hoje pegar, levanta da tua cama e anda, do que falar assim: ó, vigia na terra e não peques mais, irmão.
Cuidado com a sua vida diante de Deus. Cuidado com o que você tem feito diante da presença do Senhor. Jesus, ele está pronto para perdoar nós a todo instante, a todo momento. Porque ele é perdoador. Ele é longânimo, ele é benigno, ele é maravilhoso, ele é poderoso. Mas ele fala assim, eu te perdoo, filho. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Perdoados estão seus pecados. Mas vá e não peques mais também. Como a Bíblia diz sobre isso. Vá e não peques mais. Do que Jesus chegar em você e falar assim, olha, fique em paz aí, viu? Irmão, irmã. Fica tranquilo. Eu não vi os teus pecados. Pega a tua cama e anda, viu? Eu não vi o que você cometeu de errado. Ó, levanta e vai, viu? Não, não é assim que funciona, não. Porque ele é santo, ele é poderoso, ele é maravilhoso. Ele exige de nós obediência. Ele quer que eu e você sejamos obedientes à palavra dele, ao mandamento dele, à doutrina dele, à santidade dele, à vida com ele, os passos com Jesus, os pensamentos com Jesus, as atitudes com Jesus. Temos que ser diferente. Ele perdoa sim, ele é amor sim, mas ele nos exorta a não pecar mais, a não errar mais. E ele nos abençoa, nos trazendo a cura, nos trazendo livramento, nos trazendo saúde, nos trazendo prosperidade, nos dando sabedoria, conhecimento e principalmente intimidade com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque para muitos hoje em dia é muito fácil falar assim, olha, vai tranquilinho, viu? Não, isso não é nada não, isso não tem nada a ver, viu? Fica em paz, irmão. Oxe, vamos lá, isso não tem nada a ver não. Vamos ali bater uma bolinha, vamos jogar bola, assistir um jogo de futebol, oxe, tomar uma cervejinha sem álcool. Ah, vamos ali no salão de cabeleireiro, irmã, fazer as unhas hoje, porque hoje eu tenho que estar bonita para Jesus. Hoje eu tenho que comprar um salto do mais belo, do mais alto, para me ficar ploque, 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 ploque dentro da igreja, desfilando como a Jezabel. E é dessa maneira que está hoje os púlpitos, é dessa maneira que está as igrejas hoje em dia, porque os pastores não querem a salvação das ovelhas, eles querem ver o circo pegando fogo. Irmãos, é tempo de vigiar, é tempo de olhar para Deus, é tempo de buscar a presença de Deus em espírito e verdade. Cuidado com esses lobos devoradores, são lobos devoradores que pensam em si próprios, pensam na sua casa, pensam no seu carro, pensam naquilo que eles têm ganhando em cima das lãs, das gorduras das ovelhas. Jesus é maravilhoso. Breve ele voltará. A porta se fechará. E aquele que não tiver na presença do Senhor como ele quer, como a palavra ordena, não vai herdar o reino dos céus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.